falava na abertura do live que o presidente Lula e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky não devem se encontrar na cúpula do G7. O que acontece? Fontes do Itamaraty, do Planalto também informam que foi feita uma proposta por parte de Lula a Zelensky, mas que houve incompatibilidade de agenda. A gente vai para Hiroshima. Priscila Yazbek está comigo ao vivo. Eu estava te esperando, Priscila, porque ela está em loco e tem as informações. Muito estranho, hein, Pri? Muito estranho. Até porque o Zelensky deu uma resposta dura no jornalista que perguntou se ele estava desapontado. Conta. Estranho é a palavra, Tainá. Você pegou direitinho a percepção que a gente está tendo também aqui entre os jornalistas, nos bastidores, sobre esse dia de hoje. Primeira coisa, né? O que a gente pode dizer é que o que chamou mais atenção foram os encontros que não aconteceram do que qualquer encontro que foi realizado durante a cúpula do G7. Esse é um ponto. O outro ponto é que as histórias estão desencontradas sobre os motivos pelos quais esse encontro não aconteceu. Então, quero contar alguns fatos aqui para vocês. Primeira coisa, o que você falou, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na coletiva que quem fica decepcionado pelo fato de o encontro não ter acontecido é Lula e não ele, quando ele foi questionado por uma jornalista britânica sobre essa possível decepção pela não realização do encontro. Além disso, também, ele falou que sim, houve uma questão de agenda para o encontro não acontecer, mas ele disse o seguinte, que vários líderes foram ao encontro da Ucrânia, ele disse que se encontrou com vários líderes que tinham as suas agendas, mas ainda assim os encontros aconteceram. Então sinalizou que sim, teve uma questão de agenda, mas por outro lado disse que outros líderes também tinham questões de agenda e se encontraram. Então isso foi o que disse Zelensky numa coletiva ao final do dia aqui do evento do G7. O que diz o governo? O governo disse que o possível encontro entre Brasil e Ucrânia, que foi proposto pelos ucranianos, foi travado na discussão de horários. O governo disse que eles não chegaram nem ao ponto de discutir onde exatamente ia acontecer essa reunião e como que essa reunião seria feita em termos de esquemas de segurança. Eles até sinalizaram que alguma questão de segurança por parte dos ucranianos poderia ter acontecido, mas falaram que a discussão não chegou nem a esse ponto. Depois do recebimento do convite dos ucranianos, o governo brasileiro propôs 2 horários para esses encontros. Primeiro eles falaram 2 horários, depois eles falaram que foram alguns horários na tarde do domingo, mas depois a discussão não evoluiu. Depois eles foram questionados sobre como que teria acontecido, o que teria acontecido na sequência, e eles falaram, não chegou nem ao ponto de discutir local, não chegou nem ao ponto de discutir esquema de segurança. Um outro elemento dessa história de hoje, um vídeo da transmissão oficial do G7, da sessão de debate que aconteceu hoje com os líderes do G7 e com os países convidados, e esse vídeo mostra o momento em que Zelensky entra na sala, alguns líderes se levantam para cumprimentar Zelensky, inclusive Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, ele vai até o encontro de Zelensky. Lula está sentado exatamente no lado oposto da mesa, em frente ao Zelensky. Ele está olhando para um documento, ele está com a cabeça baixa. Zelensky se senta, olha na direção de Lula, não é feito nenhum aceno e depois a reunião começa. Então é mais um elemento aí para a gente construir sobre essa história e sobre esse desencontro entre Ucrânia e Brasil. E o que dizem nos bastidores algumas fontes é que o governo brasileiro teria se sentido pressionado pela vinda de Volodymyr Zelensky ao encontro do G7. Então, inicialmente, só recapitulando, para quem não acompanhou todas essas discussões que aconteceram nos últimos dias, esse encontro de líderes do G7 reúne os países mais ricos do mundo, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, alguns dos países mais ricos do mundo. Eles chamaram países convidados como Brasil, Índia e Indonésia. Inicialmente, Zelensky faria uma participação online, esse era o rumor. Depois, quando o evento foi se aproximando, surgiu um rumor de que Zelensky participaria presencialmente. Ele então confirma a participação presencial, chega em Hiroshima no sábado, e quando ele chega com uma mensagem dizendo que veio ao G7, ou pelo menos é o que dizem nos bastidores, ou alguns participantes do governo ucraniano, falando que ele vem ao G7 justamente para trazer o apoio dos países emergentes. Então, nos bastidores, o que se diz dentro do governo é que o governo se sentiu pressionado, não sabia que Zelensky viria presencialmente e, de repente, então, Zelensky aparece nessa reunião como mais uma fonte de pressão com a sua presença presencial para que os líderes emergentes saiam ali daquela posição mais de neutralidade e demonstrem um apoio um pouco maior, então, ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Volto com você, Tainá.
Obrigada, Pri, pelas informações. É isso mesmo. Priscila está falando para a gente do que pode ter acontecido para além dessa informação oficial que a gente tem de fontes do Itamaraty e do Planalto, dizendo que houve incompatibilidade de agenda. A Priscila está dando o contexto. Ontem mesmo, Pri, eu conversava com gente do Itamaraty, porque a gente estava no pé desse assunto para saber se ia ter, não ia ter, né? Aí o pessoal falava, não, chances grandes de acontecer esse encontro, estamos vendo, estamos tentando e tal. Hoje eu acordei porque fui dormir, tinha uma mensagem de uma fonte 11 horas da noite, Pri, falando que eles estavam para fechar essa agenda, e acordo com sua informação atualizada de que não ia acontecer mesmo o encontro. Mas em relação a essa pressão que você fala, ontem mesmo, o que eu tinha de informação, Pri, para complementar aqui, a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, que eles foram avisados com antecedência no dia 10 pelos japoneses da possibilidade do Zelensky ir, né? Mas sim, no Itamaraty, a fonte me diz o seguinte, cá para nós, né, esse spin, essa pressão do Zelensky, e usa essa palavra, pressão, na Índia e no Brasil também não ajuda, né? Exatamente, Tainá. E tem uma outra história também, um bastidor aqui, que teve um momento em que os jornalistas foram chamados para fazer o acompanhamento de uma reunião, imagens de uma reunião. E antes disso, a gente fica numa sala de espera, antes de entrar nessa sala onde acontece a reunião bilateral entre o presidente e outros líderes. Nessa sala de espera foram posicionadas duas bandeiras, a bandeira do Brasil e a bandeira da Ucrânia. E isso também gerou uma discussão aqui se aquelas bandeiras estavam estrategicamente posicionadas para sinalizar que aquele encontro aconteceria ou que pelo menos o governo brasileiro estava disposto a realizar esse encontro, porque não se sabe se de fato isso chegou a acontecer, né, essa possibilidade real do encontro acontecer ou não. O governo diz oficialmente que propôs esse horário de agenda e que por causa dessa incompatibilidade de agendas, o encontro não aconteceu. Por outro lado, eles também dizem que não chegaram ao ponto de discutir um local, não chegaram ao ponto de discutir se o encontro seria de fato aqui no hotel de Lula. Então também essas bandeiras posicionadas em cima da mesa ficaram um pouco sem explicação de certa forma. E daí, Tainá, o que a gente tem também, essa questão da pressão, também foi o que eu ouvi de fontes do governo. E além disso, também eles falavam, não, esse encontro vai acontecer, ele vai acontecer, vai acontecer. Então, assim, tem duas hipóteses, né? Uma hipótese foi que os ucranianos fizeram a proposta, Lula propôs os horários e aí, por uma incompatibilidade, essa é a versão oficial, né? Uma incompatibilidade de agenda, os encontros não aconteceram. Tem uma outra hipótese de que os ucranianos fizeram esse convite, o governo brasileiro demorou para responder e o encontro acabou não acontecendo, não sendo viabilizado, porque o que se discute também aqui, até entre pessoas que são experientes e acompanham muito esses encontros de diplomacia internacional, é o seguinte: quando dois países querem de verdade se encontrar num evento como esses, eles acabam conseguindo viabilizar esse encontro. E tem um outro elemento também. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se encontrou com Zelensky. Então foi um elemento surpresa. Zelensky veio de última hora, digamos assim, ainda que houvesse uma especulação, como você disse anteriormente, se ele viria ou não, ou que poderia aparecer presencialmente. Mas, de fato, o primeiro-ministro indiano encontrou um espaço na agenda, eles conseguiram uma compatibilidade de agenda. Tirando qualquer especulação da história, qualquer bastidor, que a gente tem o primeiro-ministro da Índia conseguiu encontrar com Zelensky, o presidente brasileiro não se encontrou. Um encontro aconteceu, outro encontro não aconteceu. Pri, você fica com a gente ainda, né, durante o Live CNN. Segura o sono um pouquinho. Priscila trabalhou muito já hoje, vai descansar já já. Eu vou precisar dela ainda, porque esse é o assunto do dia.